seguintes, né? Então tem uma parte histórica para a gente ver, uma parte geográfica e as ramificações disso no mundo árabe. Vamos lembrar que aquela região, não especificamente a Palestina, mas em volta, né? O Oriente Médio é onde tem o petróleo, né? Boa parte do petróleo que os Estados Unidos utilizam. Então tem muita coisa que nós precisamos considerar, tá? São vários aspectos. Bem, vamos começar fazendo aqui o compartilhamento da nossa tela, para que vocês possam se situar melhor aqui também no assunto. É a última aula do caderno 8, né? Para quem a parte burocrática aí, né? Vamos dizer assim. Então é a última aula do caderno 8, tá? É a aula 29, está na página 296. Lembrando que para a prova, seja ela qual for, né? O dia que for aí, o dia da prova, eu falei para vocês que a prova ia ser dia 10, que era o dia que o ângulo estava prevendo, mas parece que talvez não seja nesse dia. Isso ainda vai ser decidido, né? Porque tem um professor que está meio atrasado aí com a matéria e tal. Então vamos aguardar, né? Oficialmente ainda não é dia 10 a prova de vocês. Bom, pessoal, vamos começar pensando um pouquinho em sociologia da religião, né? Ó, vamos pegar um pouquinho o nosso discurso de sociologia da religião e pensar na primeira grande religião monoteísta que se formou, né? O judaísmo, a partir de Abraão, tá? Que mudou o nome dele depois para Abraão. Abraão morava na Mesopotâmia. O pai dele, era escultor de ídolos, né? Muito simbólico isso, inclusive. E ele, Abraão, um belo dia, Jeová, enfim, Yahvé, Deus, aparece para ele e manda ele quebrar aqueles ídolos todos. E é o que ele faz. E faz a promessa para ele, né, de que ele deve conduzir o povo dele, as mulheres, né, e tal, a, lá para a Terra Prometida, para Canaã, né? Canaã, Terra Prometida. E ele vai, né? Vamos lembrar que tem o sacrifício dele, o Isaac, que na hora H Deus aparece para ele, na hora que ele ia matar o filho, né? Como Deus havia pedido para ele que sacrificasse o filho, ele por amor a Deus foi fazer isso. Aí na hora H Deus aparece e fala: ah, pegadinha do malandro. Isso aí não precisa sacrificar o filho. Vejam só, isso aí é carregado de simbolismo. Eu sei que talvez não seja o momento de nós discutirmos a religião judaica, né, e sua semiótica, né, mas é carregado de simbolismo, né? Então, em termos antropológicos, tá, é uma religião que vai, a partir dali, negar o sacrifício humano, né? Quando ele quebra os ídolos, as estátuas lá, ele está negando também, ele está negando o politeísmo, né? Quando ele muda o nome dele, ele está assumindo um novo destino. Ele mudou o nome de Abraão para Abraham, né? Aberto, né? Então ele vai para outro lugar, é um novo destino, uma nova pessoa. E aí ele vai buscar essa terra prometida que é a Palestina. A Palestina. E ali começa a se formar, né, o reino dos judeus, com a unificação de Davi, a unificação de Salomão, né, a sabedoria de Salomão, a construção do templo de Salomão e tal. Muito bem. E naquele ponto, em Jerusalém, que foi conquistada por Davi, por sinal, né? Jerusalém pertencia a um outro povo lá, e aí o Davi foi lá e derrotou os caras que estavam lá, e passa a ser então Jerusalém a capital dos judeus. Com a expansão romana, depois aquela área passa a pertencer ao Império Babilônico, tem também a escravidão no Egito, Moisés, parará, parará. Aí, quando aquela área toda passa a pertencer ao Império Romano, tá? Ao Império Romano, o Império Romano, em algum momento, fica de saco cheio das rebeliões dos judeus, né? E aí tem Jesus na parada e tal. O fato é que
o Templo de Jerusalém é destruído. Tá? Já havia sido destruído uma vez, foi destruído novamente, né? Foi destruído duas vezes o Templo de Jerusalém. Né? Do Templo de Jerusalém original, do Templo de Salomão original, resta hoje o Muro das Lamentações, que é onde os judeus vão fazer suas orações e tal. Pois bem, portanto, aquele é um local sagrado para os judeus. Passando algum tempo, né, então aqui vocês podem ver, ó, conquistas do rei Davi, né, a casa de Davi. Segundo consta, Jesus, inclusive, pertencia a essa família ampliada, né? Então, cadê aqui Jerusalém? Ó? Eles estão saindo aqui de Jerusalém e depois ele vai conquistando, né? Lembra as muralhas de Jericó, Cafarnaum, né? Olha, aqui já era Síria atual, né? Síria, olha como esses povos são antigos. Fenícia, né? Que hoje em dia é mais ou menos o Líbano, tá? Faixa de Gaza, já na fronteira com o Egito. Pois bem, então, essa é a Palestina histórica, a Palestina histórica, né? O lar nacional dos judeus no Mediterrâneo Oriental, dentro lá do Oriente Médio. Bem, certa feita, de saco cheio, o imperador romano Adriano expulsa os judeus da Palestina em 135 depois de Cristo, como está lá, né? Ai de ti, Jerusalém. Bem, e aí eles se espalham pelo Império Romano, que era basicamente na África do Norte e Europa, né, ali pela bacia do Mediterrâneo. Depois da bacia do Mediterrâneo, como nós já dissemos, com as grandes navegações, eles vêm para a América, vão lá para a Holanda, Bélgica, onde eles são aceitos, né? Onde eles são aceitos. E, de alguma forma, o povo judeu antevê o capitalismo, né? A riqueza móvel, ao invés da riqueza imóvel. E apesar das perseguições, apesar da discriminação, etc., etc., eles vão prosperando, tá? E conseguem preservar suas tradições, suas crenças, né? Conseguem preservar o judaísmo, conseguem preservar as suas festas, né? Algumas delas, inclusive, assumidas aí pelo cristianismo, como a Páscoa. Às vezes conseguem manter também o Hanukkah, enfim, várias outras, né? Quando o menino se torna homem, né? O Bar Mitzvah, enfim. E ajuda muito nesse sentido a presença do livro sagrado deles, a Torá, que é mais ou menos o que nós chamamos aí de Antigo Testamento. Tá? Tirando ali os 630 e tantos mandamentos que eles têm, né? Enfim, tem alguns mandamentos estranhos, né? Você não pode trocar menos de 2 camelos por uma mulher, tem umas coisas assim. Bem, aí passam-se os séculos, né? Século 10, 11, 12, 15, 18, 19. No século 19 surge o movimento sionista. Vocês sabem que lá em Jerusalém tem o Monte Sião, não é? Monte Sião, que nós chamamos de Sião, tá? E aí os judeus querem voltar para lá, né? Nessa época, no século XIX, querem voltar lá para o Monte Sião. E a ideia é fazer aí, olha, o Estado judaico na Palestina, o lar nacional judeu, tá? Lar nacional judeu. Aqui é uma época interessante porque os judeus endinheirados da Europa, principalmente a família Rothschild, que é uma família muito, muito rica, né? Os maiores banqueiros do maior país do século XIX, que era a Inglaterra, judeus, eles vão ajudar, né, a transferir populações da Europa para Israel, em assentamentos que tem lá, que eles vão comprando. E há um convívio até que bastante harmonioso, vamos dizer assim, vai, dentro do possível, com os palestinos que viviam lá, com os árabes, né, que foram se mudando para aquela região, enquanto os judeus estavam dispersos
enquanto os judeus estavam dispersos pelo mundo todo. Em 1917, nós temos a famosa Declaração Balfour, 1917, né? Rolando a Primeira Guerra Mundial, na mesma época que ocorreu, um ano, né? Que ocorreu a Revolução Russa, a Inglaterra, através do seu primeiro-ministro, declara o seu apoio à formação de um lar nacional judaico, tá? Inclusive pensava-se talvez em colocar os judeus em Madagascar, numa ilha lá em Madagascar. Pensava-se em colocar os judeus no Uruguai, né? Enfim, mas o sionismo claramente tinha um alvo, que era a Palestina, tá? Muito bem. Os muçulmanos começam a ficar preocupados, né? Porque eles achavam que os judeus acabariam, né, submetendo eles, desapropriando, tá? Iam perder suas terras, iam perder o acesso à água, como de fato em parte ocorreu, né? Pois bem, aqueles povos que até então tinham vivido de uma maneira mais ou menos harmoniosa, após a Primeira Guerra Mundial, com o aumento da imigração judaica e principalmente após o início das perseguições de Adolf Hitler aos judeus na Alemanha, né, aos judeus, o, o antissemitismo na Europa nos anos 20, 30 aumenta demais, 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 principalmente entre os países que perderam a guerra e principalmente na Alemanha, onde o antissemitismo se torna uma política nacional, né, uma política de Estado, tá? Através, inclusive, de leis, lá na Alemanha nazista, as leis de Nuremberg, né? Com todas as suas proibições, etc. Começa a acontecer, então, uma migração, né, dos judeus para aquela região. Aí tem o Holocausto, né? São 6 milhões de judeus mortos, né? 6 milhões de judeus mortos, embora tenha gente que negue que tenha ocorrido o Holocausto, né? Mas são basicamente as mesmas pessoas que afirmam que a Terra é plana, então tudo bem. Então, essas pessoas que sobreviveram, né, começam a ter a simpatia do movimento internacional e da ONU, né, manifestada através da pressão também dos Estados Unidos para a formação do Estado de Israel. Ganha impulso a ideia da formação do Estado Nacional Judeu lá na Palestina, tá? O sionismo ganha muita força. Pois bem, os árabes, os árabes reagem através de duas conferências, as duas no Egito, ó. A conferência de 44 em Alexandria, a conferência de 45 no Cairo. Para reagir ao sionismo, eles criam a Liga dos Estados Árabes e dizem que não vão aceitar o Estado Nacional Judeu lá em Israel, né, onde está sendo pensado aí, né, o lar para Israel. Mas a ONU insiste, e em 47, né, afinal de contas, a comunidade internacional judaica, muito poderosa, o remorso da comunidade internacional pelo que deixaram os nazistas fazer com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, etc., etc., acaba levando aí a partilha da Palestina. Forte pressão dos Estados Unidos também, né, acaba levando a partilha da Palestina. Quer dizer, vamos pensar um pouco sobre o ponto de vista dos palestinos, que estavam lá com 100% da terra, vamos dizer, e 100% da água, e agora vão ter que aceitar essa divisão aqui, ó. Tendo o dobro da população, 1.400.000 pessoas, os palestinos ficaram com menos áreas do que os judeus, né? Ficaram aqui com a faixa de Gaza, uma parte do deserto de Negev, muito obrigado, né? Ficaram também com a região da Cisjordânia e lá em cima com aqui, né, as colinas de Golã e tal,
tá? Só que as fontes de água mesmo ficaram com os judeus. 700 mil judeus ficaram com a maior parte da água e a maior parte da terra. E o dobro de árabes, que tinha toda a terra para eles, acabou ficando com maravilhosas faixas de deserto e tal. Jerusalém, capital, né, indivisível dos judeus, ficou como uma zona administrada pela ONU, né, sob mandato britânico, tá? Aí começa a guerra, né? Claro, começa a guerra. Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano, mais os palestinos contra Israel. Os palestinos que viviam ali, tá? E que não, depois da Primeira Guerra Mundial, não conseguiram formar um Estado, ao contrário das outras regiões, né? Que quando acabou o Império Turco conseguiram formar Estados e eles não. Eles vão se refugiar nos outros países quando tem a partilha da Palestina. Por quê? Qual que era a ideia deles? Voltar para sua terra na esteira de exércitos vencedores e, como se dizia na época, varrer para o mar Mediterrâneo a praga judaica. Só que eles se ferraram, eles perderam essa guerra. Israel comprando tudo quanto era resto de arma lá na Europa Central, né? Nós estamos saindo da Segunda Guerra Mundial, né? Os estoques de armas estavam até a boca. Consegue resistir e vencer a essa coligação, aproveitando também as diferenças entre os países árabes, né? As divergências entre os países árabes. O fato é que em 49, Israel era dona de 75% da Palestina, tá? 75%. Então, Israel conseguiu ampliar muito o seu território. E depois que você dominou o território, se consolidou, já era. E os palestinos puderam voltar para sua terra? Boa parte deles não. Boa parte deles se transformou em refugiados. E o que deveria ter sido o Estado palestino sumiu do mapa. Veja que eu falei aqui, Israel explorando as divergências e a ganância dos países árabes. Para tentar diminuir um pouco a pressão dessa dessa aliança, né? Dessa aliança, o que os israelenses fizeram? Negociaram, né? Ofereceram a faixa de Gaza para o Egito e a Cisjordânia para a Jordânia. E aí esses povos, né? Os jordanianos e os egípcios, digamos assim, não atacaram com o mesmo ímpeto o Estado de Israel, né? Israel pode se preocupar com Iraque, Síria e Líbano apenas, tá? Que é bastante, mas conseguiu vencer. Bom, aí Israel, então, consegue aumentar o seu território, né? A faixa de Gaza para o Egito, aqui, certo? E a região da Cisjordânia para a Jordânia, né? Que na época se chamava Transjordânia, ok? É assim que acontece. Olha, Israel aumentou o seu tamanho, Israel conseguiu, né? Vamos ver também Israel aqui, ó, com uma saída estratégica, né? Aqui para o Mar Vermelho, mais para o Mar Mediterrâneo. Tá? Então é um estado bem constituído, né? Bem constituído. Os palestinos, então, vão morar em campos de refugiados. Hoje em dia, eles são cerca de 15 milhões que sonham em voltar para a terra dos seus ancestrais, né? Eles são um problema em cada um dos países nos quais eles estão. Não por culpa deles, né, evidentemente, mas porque eles querem ter direito à terra, à autodeterminação, querem voltar para o lugar onde os avós. Eles cresceram ouvindo os avós falar. Porque quando a gente morava lá na Palestina, a gente tinha aquela fazenda cheia de cabras e pé de azeitona, sei lá, tá? Bom, a comunidade árabe não reconhece Israel, principalmente os grandes países ali da região, né? Tá? E já no final dos anos 50, a geração que cresceu na miséria, na fome, na desgraça, nos campos de refugiados palestinos, começa a se organizar, tá?
Fala, bom, vamos dar nosso jeito aqui, porque nós estamos largados, né? Nós estamos largados. Vamos nós nos organizar aqui. E criam grupos políticos como o Al-Fatah, né? Que vai adotar táticas terroristas contra alvos israelenses ou pró-israelenses, alvos americanos, europeus, etc. Certo? Ó, até em 1972, né, grupos palestinos invadiram durante a Olimpíada de Munique, em 72, eles invadiram a delegação, né, o lugar onde estava a delegação israelense, lá na Olimpíada de Munique, na Alemanha. Aí, e foi uma só você ficar com atletas como reféns durante a Olimpíada, né? Tá? E aí eles começam a se juntar para agir contra Israel. Em 67, Israel, percebendo que os seus inimigos estão se juntando, estão se rearmando, né, e aproveitando a desculpa que o Egito fechou lá o Golfo de Aqaba, lá embaixo, na saída para o Mar Vermelho, onde eu mostrei para vocês agora há pouco, onde tem o porto de Eilat, né, o Egito fortemente armado pela União Soviética, o que Israel faz? Ataca o Egito. Tá? Ataca o Egito. Antes que o Egito pudesse atacar. Antes que o Egito pudesse atacar. Em 6 dias, Israel multiplica o seu território por 5 e conquista inclusive áreas que eram do Egito, ameaçando até o canal de Suez. Eles chegaram ali às margens do canal de Suez, que é aquela passagem transoceânica por onde passava e passa boa parte do petróleo que vai para a Europa e para a América do Norte. Então eles conquistam a península do Sinai, né, ali aquela região do deserto ali do Egito, Jerusalém Oriental, que estava na mão dos jordanianos, a Cisjordânia, a península as colinas de Golã e também a faixa de Gaza, que eu nem coloquei aqui, né? Então, olha o que Israel conseguiu conquistar, tá? Tudo isso aqui, ó, o canal de Suez está aqui, ó, o canal de Suez está aqui, em 6 dias, tá? Em 6 dias. Né, graças a tanques, ao uso intensivo da aeronáutica, né, a Península do Sinai todinha, tá, então conquista aqui essas duas áreas, Jerusalém todinha, Cisjordânia, Colinas de Golã, onde tem nascente de rio, né, que é super estratégico, e mais a faixa de Gaza. Então Israel se torna aí uma potência regional. E vai demorar para devolver essas terras, hein? Vai ser um negócio danado. E, de novo, os palestinos ficam a ver navios. Em 73, os árabes tentam dar o troco, atacando os israelenses no Dia do Perdão. Né? Perdem de novo a guerra do Yom Kippur. Quase que os árabes ganham, né? Mas quando os árabes estavam prestes a ganhar, Israel foi lá e falou: temos armas atômicas. Se vocês nos atacarem, se vocês forem destruir Israel, nós destruímos tudo que tem por aqui. Isso aqui vai virar um deserto atômico, né? Um deserto nuclear. O que faz com que as superpotências Estados Unidos e União Soviética entrem na jogada, né? O que faz com que os árabes voltem atrás, recuem, tá? Além disso, os Estados Unidos estavam sempre dando armamento, né, os melhores caças, os melhores mísseis, né, para os israelenses. Já em 79, finalmente sai esse acordo, né, o acordo de Camp David. Israel é reconhecida pelo Egito e Israel devolve a península do Sinai para os egípcios. Tá? De novo, os palestinos estão abandonados, largados, sem vontade de cantar uma canção, né? E criam então a Organização para a Libertação da Palestina, a partir dos campos de refugiados, né? Espalhados aí pelo Oriente Médio, né? No Líbano e tal, na Jordânia, eles criam aí a OLP, né? Organização para a Libertação da Palestina, liderada pelo Yasser Arafat, né? Yasser Arafat.
O, os jovens, os jovens que viviam aí, já estamos na segunda geração, né? Criada em campos de refugiados e tal, em áreas ocupadas por Israel, começam esses jovens a praticar a desobediência civil. Olha aqui, a intifada, a revolta das pedras, né? Que é claro, militarmente não vai ter nenhum sucesso, né? Você não vai acabar com um blindado atacando pedras nele, mas vai chamar a atenção da comunidade internacional para a causa palestina, tá? Olha lá, não respeitar o toque de recolher do exército israelense nas áreas ocupadas, sair às ruas para protestar, e aí a opinião pública ganha, né, a OLP ganha a simpatia da comunidade internacional. E os israelenses é que passam a ser os malvados da história. Começam a comparar Israel com a Alemanha nazista, começam a falar em terrorismo de Estado, né, imposto por Israel aos palestinos, o que obriga Israel, vejam vocês, né, como o movimento é importante, né, obriga Israel a negociar. Finalmente, nós temos em 93, mediado por Bill Clinton, né, lá dos Estados Unidos, presidente norte-americano, quer dizer, a paz no Oriente Médio passa obrigatoriamente pelos Estados Unidos, né, hoje em dia o cara que ocupa a presidência lá dos Estados Unidos não negocia com os palestinos, chama eles simplesmente de terroristas, né, e quer que a capital seja Jerusalém, mas enfim. Então, voltando, ó, nós saímos aqui com os acordos de Oslo, entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, tá? Aqui os pontos principais: término dos conflitos, negociação sobre os territórios ocupados, Israel se retira do sul do Líbano, que estava ocupado militarmente como zona de segurança, e discutir, abrir caminho para o diálogo sobre o status de Jerusalém, que os dois lados acham que é a capital, né? Finalmente saiu o acordo, olha. A OLP vira Autoridade Nacional Palestina, tá? Autoridade Nacional Palestina, com a possibilidade de ter bandeira, de ter polícia, de ter exército, tudo controlado assim meio que por Israel, né? Mas já é um passo à frente, né, pessoal? A faixa de Gaza volta para controle palestino, né? A Cisjordânia volta para o controle palestino, tá? Israel, inclusive, tem até hoje que lidar com problemas lá dos assentamentos judaicos nessa região. Muito bem. Claro, né, como sempre, quem tenta fazer a paz é assassinado por alguém do seu próprio lado. O premier israelense Yitzhak Rabin é morto em 95 por um extremista judeu. Tá? Então, o próprio judaísmo mostra aí as suas dissidências, né? E o Yitzhak Rabin, o cara que fez o acordo de paz com os palestinos, é assassinado. Como havia sido assassinado lá em 1981, né? O líder egípcio que fez o primeiro acordo com os judeus, né? O Anwar el-Sadat, tá? Como foi assassinado também Gandhi, né? Por um extremista hindu, tá? Bom, de dentro da Al-Fatah, patrocinado por países como o Irã, a Líbia no tempo vamos chamar aquele cara, meu Deus do céu, o líder lá da Líbia, que agora não lembro o nome, Muammar el-Gaddafi, o Muammar Gaddafi, né? O Hamas e Jihad, quer dizer, grupos radicais islâmicos, não reconhecem esse acordo, acham esse acordo insuficiente e querem mais. E por outro lado, ó, radicalismo de lado a lado, tá vendo? Esse slide aqui só fala de radicalismo, ó. O Yitzhak Rabin morto, o homem que fez a paz morto, né? O Hamas e o Jihad Islâmico radicalizando a luta e achando que o acordo é insuficiente, e colonos israelenses que moravam na Cisjordânia, que consideram aquela área sagrada, dizem que não vão sair de lá e vivem ali, digamos assim, né, protegidos pelos israelenses, né, protegidos pelo exército de Israel, que afinal de contas eles são cidadãos israelenses
então o governo de Israel os protege, tá? É um problema sério. A insuficiência do acordo acaba provocando aí uma nova intifada e a reação de Israel, que vai radicalizar ainda mais, né? Vai criar um muro separando os árabes lá das colônias da Cisjordânia, né? Então, as colônias passam a ser áreas fortificadas, digamos assim, tá? Tropas israelenses ocupam cidades que ficam na zona palestina e o Yasser Arafat sai, fica preso lá no seu quartel, cercado. Se ele saísse de lá, ele seria preso, que seria uma humilhação, né? Então ele não sai até que em 2004, por razões humanitárias, ele estava muito doente, Israel permite a saída dele. Aí o muro, né? Vocês verem que não é um muro pequeno, né? Cercando aí a Cisjordânia, as áreas onde moram os judeus aqui do lado de dentro, né? E pro lado de fora, sei lá onde que é dentro, onde que é fora aí, os palestinos. 2005, pronto, faixa de Gaza desocupada, outro governo entra lá em Israel e decide negociar. Faixa de Gaza desocupada. Cisjordânia tem 4 das suas colônias removidas, inclusive com a derrubada das casas. Os caras metem trator nas casas para que os palestinos não ocupem aquelas casas depois. Tá? E também a infraestrutura, cano d'água, poste de luz. Os judeus levam tudo embora. Tudo que eles colocaram, eles levam embora. 15 mil judeus são retirados, um gesto, né, de boa vontade, mas veja, ainda temos 100 colônias judaicas na Cisjordânia, tá? 100 colônias. Além disso, Jerusalém, Israel não desocupa nenhuma parte de Jerusalém, né? Nenhuma parte de Jerusalém. Em 2009, novo avanço, com um diálogo aí com as lideranças palestinas, menos da faixa de Gaza, né, que passou a ser ocupada pelo Hamas, tá? A faixa de Gaza passa a ser ocupada pelo Hamas, tá? Olha aí, as colônias judaicas, né? Colônias judaicas espalhadas pelos, pelos campos lá, né? Então tem, isso aqui é a tal da Cisjordânia, né? É um zoom, vamos dizer assim, naquela área da Cisjordânia. Vejam que tem muitos assentamentos judeus aqui fortemente armados, né? Tá? E onde quem vive nesses assentamentos geralmente são judeus radicais ou ultra radicais que estão dispostos a morrer aí por conta das suas crenças, tá? Isso ainda tem que ser resolvido. Isso ainda tem que ser resolvido. E aí, uma listinha dos principais obstáculos para a paz hoje em Israel, né? Refugiados palestinos. Só nos países aqui, Jordânia e Líbano, nós temos 3 milhões e meio. Mais os que vivem em outros países que, no Egito, Filipinas, Arábia Saudita, nós chegamos até 15 milhões em alguns números, tá? Ó, Israel não quer o retorno de todos eles, tá? Quer apenas que alguns deles voltem e o restante aceite receber uma grana, tá? Controle da água, né? Os dois lados querem controlar a água da Cisjordânia, que aqui não, o Rio Jordão, passa por aqui, o Mar Morto, o Mar da Galileia. 150 mil judeus em assentamentos. Os palestinos querem o fim dos assentamentos. E o status de Jerusalém, né? Os palestinos querem a parte oriental, que é o bairro árabe, tá? E Israel considera sua capital eterna e indivisível. Vocês se lembram que o nosso presidente atual, logo que assumiu, falou que ia colocar a embaixada brasileira lá em Jerusalém, né? Ia tirar de Tel Aviv, que é a capital de Israel, ia colocar a capital brasileira a embaixada brasileira em Jerusalém, né? Aí os árabes falaram: se você fizer isso, a gente para de comprar frango brasileiro. Ele mudou de ideia na hora. Bom, os Estados Unidos, então, defende, primeiro, que não hajam novas colônias sendo construídas na Cisjordânia. O grande problema é que hoje os Estados Unidos têm uma postura por conta dos grupos que apoiam Donald Trump.
esses grupos norte-americanos têm uma forte sintonia com a direita nacionalista israelense, que quer construir 30 novas colônias lá na Cisjordânia, como, por exemplo, o grupo Lealdade à Terra de Israel. Tá? Por outro lado, os muçulmanos, né, que agora tem aqui no Hamas uma das suas que controla a faixa de Gaza, né, que o pessoal chama de Hamastão, né, controla a faixa de Gaza. O líder do Hamas disse, ó, ele, né, Israel, negou os direitos legítimos do povo palestino, como o direito ao retorno dos refugiados, reconhecimento de Jerusalém como capital do Estado palestino. Tá? O discurso é uma bofetada na cara de todos aqueles que apostaram nas negociações, né? Olha aí, que deram a vida por isso também, com Israel. Também representa uma resposta aos árabes, e palestinos que defendem o diálogo de paz. Então a situação está claramente polarizada, né? A situação está claramente polarizada. Não há, no momento, uma solução simples para o problema israelense e para o problema palestino, né? Sobretudo com o atual ocupante lá da Casa Branca. Bem, com isso nós encerramos o caderno 8 de Geografia Geral. Ontem nós encerramos o caderno 8 de Geografia do Brasil e de História do Brasil. Amanhã nós vamos ver mais um pedacinho de História Geral e na segunda-feira encerramos o caderno 8 de forma definitiva também com o estudo a respeito do mundo pós-Guerra Fria. A partir de terça, não, na segunda é feriado. Na terça, tudo isso que eu falei. A partir de quarta, nós começamos a resolver exercícios. Achem aí aquele caderno de exercícios de revisão da capa amarela para a gente poder trabalhar. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição, aguardando sempre a lição de Sociologia e Filosofia que quase ninguém me mandou. Tchau, tchau. Até amanhã.